Olá, gente, tudo bem? Então, olha só, nós estávamos estudando sobre os microcontos, lembram? A gente fez uma relação com o Twitter e com os microcontos. E agora vocês vão escrever o microconto de vocês, mas eu dei uma mãozinha, né? O que eu fiz ali? A partir da criação, eu criei 5 categorias, certo? Então, o que vai acontecer? Coloquei já os personagens, o espaço, o tempo e o clímax e a resolução que vocês vão ter nesse microconto. Justamente por quê? Porque ele é micro, né? Ele tem que ter o maior resumo possível, mas ele tem que contar toda a história, início, meio e fim, né? Com personagem, tempo e tudo mais. E isso tende a ser um pouco difícil. Parece fácil, mas não é. Então, olha só o que vai acontecer. Vocês escolheram os personagens, daí vocês podem escolher Carol e Marcos, o vampiro e o lobo, o médico e o paciente, a Prof. Pri e o aluno, a assombração e a criança. Vocês pintem, escolhi tal personagem, daí escolhe lá, pintou. Depois, onde que, por exemplo, a Prof. Pri e o aluno vão estar? No espaço, em igrejinha, no mundo apocalíptico, na escola do futuro, na Terceira Guerra Mundial. No mundo apocalíptico, tá? Depois o tempo, vai se passar quando? Em temperatura negativa, no fim da pandemia. Onde? Né? No fim da pandemia, daí vou lá e pinto. O clímax, o que é o maior ponto de tensão desse conto, né? Desse microconto. Colou na prova, fogo na nave, alienígenas atacam, zumbis aparecem ou os barulhos não param. Aí pinta lá. E resolução? Ficou sem final. Tipo, deu um baque e acabou o conto. Fiquei sem entender. Será que eles conseguiram? Será que eles não conseguiram? Teve um final feliz, teve um final triste, teve uma bomba atômica, existiu a vacina? Oi? E aí? Vocês vão pintar um de cada uma das sessões ali, né? Das categorias. E daí ali embaixo vocês vão criar o seu microconto. Gente, é para ocupar aquele espaço ali. Por quê? Porque um tweet só pode utilizar 140 caracteres. Portanto, vocês têm que colocar o microconto de vocês naquele espaço que dá bem tranquilamente. Certo? E aí, nós vamos iniciar com a transitividade verbal. O que acontece com a transitividade verbal? Nossa, já chega com um nome difícil para eu já achar difícil para eu não querer fazer. Mas presta atenção. A transitividade verbal, ela é bem tranquila. Ela diz respeito aos complementos dos verbos. Aqueles verbos que necessitam de complemento e aqueles verbos que não necessitam de complemento, né? Então, o que eu coloquei ali, ó? Meg é muito dedicada, né? E depois, eu viajei para a praia no feriado. Eu marquei o primeiro verbo, é um verbo de ligação, né? Meg é. E o segundo verbo é um verbo de ação. Então, ali embaixo, a explicação que eu dei é o seguinte, que eu tenho na língua portuguesa os verbos significativo ou de ação, né? Que eles demonstram a ação que o sujeito está fazendo, ou os verbos de ligação, que eles só servem para ligar o sujeito à sua característica ou ao seu estado. Quando eu digo a Meg é dedicada, a Meg não precisa fazer nada, ela simplesmente é dedicada, certo? Depois, retomando agora o segundo exemplo, né? O verbo viajei, ó, ele indica a ação do sujeito, o eu, né? Eu viajei para a praia no feriado. Nessa oração, para a praia no feriado, ela tá completando o sentido do verbo. Eu digo, viajei. Viajou? Para onde? Né? Existe essa pergunta. Então, para a praia no feriado tá respondendo a este verbo. E ele se chama complemento verbal, porque ele tá completando o sentido do verbo. O que acontece? Os verbos que têm complemento, né? Que eu falo lá, eu preciso de um complemento. Por exemplo, eu comi. Comeu o quê? Comeu pipoca, comeu pizza, comeu hambúrguer. Então, são verbos que precisam de um complemento. Eles são chamados de verbos transitivos. E observa agora, quando os verbos não precisam de complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Por exemplo, a flor morreu. Não necessariamente eu preciso dizer morreu ontem, morreu amanhã, morreu de falta de água. Ela morreu, o copo quebrou. É uma ação, o verbo morrer, quebrar, eles não estão precisando de um complemento, certo?
então eles são verbos intransitivos. Vamos lá. Nós temos os verbos de ligação, que só ligam um estado ou uma característica do sujeito. Nós temos os verbos de ação, que o sujeito está fazendo de fato alguma coisa, certo? Os verbos de ação são divididos em intransitivos, que não precisa de complemento, e são divididos nos verbos transitivos, que eles precisam de complemento, certo? E daí eu coloquei que uma observação ali que a transitividade e a transitividade ou intransitividade verbal, elas vão depender, então, da própria frase. Por exemplo, ó, o enfermeiro passou, né? Passou aqui na frente, passou. Agora, eu passei um cheque. Então, dependendo do sentido da frase, o verbo pode ficar intransitivo ou intransitivo. Depende muito, certo? E agora, eu quero que vocês dividam essas frases em VT, se o verbo for transitivo, ou seja, ele tem complemento, ou VI, se o verbo é intransitivo, ele não tem complemento. Vamos lá, que tá fácil e eu sei que vocês vão conseguir.